Pois é, crianças, olha só. Nós voltamos agora com a segunda parte da nossa aula e ela vai começar com o estudo do texto. O que é o estudo do texto? Vocês vão reler o poema narrativo e tudo que a gente viu até agora e vão começar a responder isso aqui, tá? A tia Silvia vai ler e vai explicar para vocês. E diz assim, olha. Pela forma como o texto Será que tem festa está organizado nas páginas, ele é o quê, gente? Um conto de fadas, uma quadrinha ou um poema? Acabei de falar para vocês dentro da copinha, tá? Então diz assim na segunda. O que você observou na forma do texto para responder à questão anterior? O que a gente observou para dizer que ele é o quê? Um poema narrativo. A questão o quê? Das estrofes e dos versos, que eu já expliquei para vocês o que é. E aí tá assim na terceira questão, olha. Releia esse trecho com o professor prestando atenção nos sons. Toda vestida para ir à festa, a tal formiga saiu depressa. E aí vocês vão circular nessa estrofe aí, circular em todas as letras V, F e S, tá? V, F e S. Vocês vão circular todas elas. Na letra B diz assim, olha. No trecho, o som dessas letras ajuda a dar a ideia de quê? De sono, velocidade, preguiça ou alegria? Vou ler de novo para vocês, ó. Toda vestida para ir à festa, a tal formiga saiu depressa. Dá a ideia do que isso aí? Tá muito fácil, não é verdade? E aí vamos lá para a quarta. Diz assim, olha. Como a formiga estava se sentindo enquanto ia para a festa? Ela estava o quê? Alegre, triste ou cansada? Tá muito fácil. A formiguinha estava toda o quê? Tá? E aí nós vamos para a quarta, copiar da quarta estrofe a expressão que indica como a formiga estava se sentindo. E aí a tia Silvia pegou, ó, essa quarta estrofe e colocou aqui, tá? Lembrando, estrofe é um conjunto de versos. E diz assim, ó. Que bem vestida, toda animada, para ir à festa mostrava o fraque. Que roupa chique, tá? Então, qual é a parte dessa estrofe aqui que ela fala como a formiguinha estava se sentindo? Vocês vão olhar lá e vão copiar nessa questão aí, tá bom? Aí a gente vai vir para a página 142, página 142, que tem uma outra estrofe para a gente ver, ó. Diz assim, festa? Que festa? Então não sabe que hoje é dia, que agora é hora só de trabalho? Olha só, que personagem falou isso aí para Dona Formiga, nessa estrofe aí? Como eu falei para vocês lá no início, tinha o quê? A conversa entre a formiga e o canarinho, né? Um canarinho, uma ave que tá aí. Na letra B diz assim, olha, esse personagem quis dizer o quê? Que na hora de trabalhar não pode haver festa nem distração. Ou ele quis dizer assim, que ele não sabia onde seria a festa. Por que ele quis falar sobre isso, né? Que é o quê? Era hora de trabalho, né? Então vocês vão marcar lá a questão que tá certinha aí. E aí, na letra C diz assim, olha, converse com os colegas e o professor. No começo do primeiro verso aparece o sinal travessão, que é esse traço aí, tá, gente? E o que indica o travessão? E aí a tia Silvia foi lá e copiou novamente o quê? A estrofe aqui. Ó, travessão tá bem aqui, crianças. Bem aqui, ó. Aí diz assim, olha, festa? Que festa? Então não sabe que hoje é dia, que agora é hora só de trabalho? Então, na verdade, gente, esse sinal aqui, ele é chamado de travessão e ele indica a fala do personagem. No caso aqui, a fala de que personagem? Do canarinho, né? Porque ele está falando para o quê? Para a formiga, que não é época de festa, é época o quê? De trabalho, tá? Então, esse sinal aqui, o travessão, ele indica o quê? A fala do personagem, tá bom? E aí tá assim, ó. Nessa estrofe, há palavras que rimam no final dos versos? Há palavras que têm o mesmo som no final? O que vocês acham? Sim ou não? Aí vocês vão lá e marcar. E na sexta diz assim, olha.
Como a formiga se sentiu depois de conversar com o canarinho? Como foi que a formiguinha se sentiu? Será que ela ficou alegre, radiante? Ou ela ficou triste, desanimada? Como é que ela ficou? Lembra daquele dia? Cara de bem, cara de mal. Cara de bem, cara de mal. Pois é, a formiguinha ficou como? Triste, desanimada, alegre ou feliz? Como foi que ela ficou? Tá? Por que ela ficou assim? São duas perguntas. Porque o canarinho simplesmente chegou com ela e disse: Ei, pode parar. Não é época de festa, é época o quê? De trabalhar, é época de trabalho, verdade? Então ela ficou o quê? Triste e desanimada, porque o canarinho falou dessa forma com ela, né? E aí nós temos lá na 7ª questão, na nossa última página da nossa atividade de hoje, que é a página 143, está dizendo assim, olha. Leia essas 3 palavras da penúltima estrofe do poema. Desanimada, cansada e desencantada. O que é que elas exprimem, essas 3 palavras aí? Hein? O sentimento de quem? O sentimento de quem? Da formiga, depois que ela falou com quem, gente? Com o canarinho, né? A formiga estava toda alegre porque ela ia para uma festa, mas o canarinho chegou lá e disse: Ei, negativo, é época de trabalho. E aí ela ficou o quê? Muito triste. O sentimento dela foi de tristeza. Na letra B diz assim, olha, usar as 3 palavras em vez de apenas uma delas é uma forma de mostrar ao leitor que a fala do canário que deixou a formiga um pouco desanimada ou deixou a formiga muito desanimada. O que vocês acham? Aí vão marcar lá. E aí, na letra C diz assim, o que é cair no pranto? Se não conhece essa expressão, tente descobrir o significado dela pelo sentido dos versos. E aí eu vou dizer para vocês o que é cair no pranto. Cair no pranto é quando a gente fica triste e começa a chorar, tá? Ah, fulano caiu no pranto. Começou a chorar de tristeza. E aí nós temos aí um pequeno texto explicando o que a tia Silvia já falou para vocês, que diz assim, olha, o texto lido é um poema, pois se organiza em versos e estrofes, além de ter brincadeiras com sons e palavras que reforçam o sentido do que se diz. Nesse poema, porém, narra-se uma história. Os poemas que contam uma história são chamados de poemas narrativos. E aí a gente vai concluir essa atividade de hoje com esses 2 questionamentos aí, olha. Tá dizendo assim o primeiro. Como termina o poema narrativo lido? Como é que ele termina? Ele termina o quê? A formiga, ela continua triste? Negativo. A formiga, ela se reanima, né? Deixa a tristeza de lado e resolve ir para o trabalho que cantando e dançando. Né? Ela não deixou se abater pelo que o canarinho falou para ela. E na letra B, e na 9ª questão, aliás, está dizendo assim, olha, o título do poema é uma pergunta, né? Na escrita, que sinal mostra isso? E na leitura, em voz alta, o que significa? Então, na escrita, toda vez que vocês verem um sinal desse aqui, ele chama-se sinal de interrogação, tá? E esse sinal de interrogação, dependendo da maneira como ele é pronunciado, como ele é entonado para vocês, ele é um sinal que indica o quê? Uma pergunta. E aí eu peguei um exemplo do nosso texto de hoje, que diz assim, olha, festa? Que festa? Né? Eu estou perguntando, olha só como a minha voz mudou de entonação. Festa? Que festa? Que eu não estou sabendo dessa festa, tá? E aí tá assim, olha. Então, na escrita, quando vocês verem o sinalzinho desse aqui, de interrogação aqui, ele indica o quê? Indica uma pergunta, tá? E aí nós vamos conversar com os colegas para perguntar se o título combina com o que acontece na história e por quê, tá? Qual é o título do nosso texto lá, gente? Vamos ver lá novamente o título do nosso texto. É Será que tem festa? Então esse título ele combinou com o que aconteceu na história? Por que ele combinou ou não, tá? Eu acho que ele combinou sim, né? Porque a formiguinha se vestiu sem saber que haveria festa, né? Ela se arrumou, se preparou e não estava nem aí. Eu vou para a festa, não é verdade? Então esse título realmente ele combinou com o que aconteceu na história, tá bom, gente? Então olha só.
A nossa aula vai até aqui hoje. Tá indo umas atividades complementares para vocês fazerem, tá? Para a tia Silvia. Eu espero que vocês façam com bem calma, peçam a ajuda do papai e da mamãe. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom, gente? E amanhã a gente vai ter uma aula de matemática, que eu espero que seja uma aula, assim, muito proveitosa para vocês, tá bom, meus amores? Então, um bom resto de dia para vocês e até amanhã. Beijos!